a cada um segundo suas obras. O princípio da justiça divina. Introdução. Neste audiobook profundo e transformador, percorremos uma jornada espiritual a partir da máxima de Jesus, a cada um segundo suas obras. Com base na doutrina espírita e nos ensinamentos do Cristo, exploramos como nossas escolhas, em pensamentos, palavras e ações, moldam nossa realidade presente e futura. A abordagem convida a uma reflexão íntima, revelando que somos co-criadores do nosso destino. A obra toca temas como responsabilidade, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, e propõe uma vivência consciente do amor e da evolução, um chamado para quem busca compreender, crescer e viver com propósito. Ao longo dos séculos, as palavras de Jesus atravessaram o tempo como sementes eternas de sabedoria e consolo. Dentre elas, a expressão "a cada um segundo suas obras" permanece como um eco vibrante, chamando-nos à responsabilidade e ao despertar. Este livro não é uma leitura comum, é um convite à transformação. Esta reflexão, mais do que esclarecer, deseja tocar, mais do que instruir, deseja inspirar. Que estas palavras possam ser um espelho e um estímulo para que você se reconheça e um estímulo para que você se transforme. O princípio da justiça divina. Essa é uma passagem dos ensinos de Jesus, das mais emblemáticas, por ter um esclarecimento fundamental em nossos olhares sobre a vida de experiências rotineiramente amargas, pelas quais não compreendemos ou buscamos culpados quando não atribuímos ao Senhor do Universo a responsabilidade ou o descaso por nossa situação. Deus nos abandonou ou não é justo, costumamos referir, como clama Castro Alves em Vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Um lamento frente à miséria humana refletida na doentia escravidão, que pode ser estendida para todo o tipo de dor e sofrimento neste mundo de tantas misérias. É um tema que normalmente fazemos rápidas referências sem as devidas reflexões para apropriada compreensão, sem dar, assim, conta da real importância em nossas vidas nesta escola que chamamos Terra. Nessa afirmativa do Cristo, a cada um segundo suas obras, Mateus 16:27, ele está nos colocando frente a frente com o principal ou o mais significativo princípio da justiça divina. Nós colhemos o que plantamos. Ninguém nos faz nada que não seja de responsabilidade nossa. Tudo é responsabilidade nossa. Não importa, mesmo que alguém seja instrumento para alguma dificuldade ou para alguma facilidade, mas a responsabilidade é nossa. E a reencarnação é a forma que Deus apresenta para fazer cumprir esta máxima, porque se assim não fora, e nós só tivesse uma passagem por aqui, essa máxima não teria real e justa validade. A lei de causa e efeito e a reencarnação. Ao compreendermos a lei de causa e efeito, como apresentada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, entendemos que cada ato, palavra ou pensamento gera uma consequência correspondente. É uma lei tão precisa quanto a lei da gravidade, aplicada não ao corpo físico, mas ao nosso campo moral e espiritual. A felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. O Livro dos Espíritos, questão 988. Ao partirmos endividados, assim como ocorre com a maioria de nós, como ficaria essa justiça divina? Como ficaria esta máxima a cada um segundo suas obras? Seremos julgados no plano espiritual? Não.
As coisas ocorrem aqui, a escola é aqui, o aprendizado é aqui, a reparação é aqui, a colheita é aqui. É a reencarnação que oportuniza os meios para recuperarmos aquilo que foi equivocado ou que ainda não conquistamos. A ideia de um julgamento final, fixo, com uma pena eterna, é substituída pela concepção de um processo contínuo de crescimento. Deus não cria penas inalteráveis, mas oferece caminhos de recomeço. Essa é a essência do amor divino. A possibilidade constante de refazer, de curar, de reedificar o que foi desconstruído pelo erro, normalmente causado pela ignorância da verdade. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda a falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Justiça divina na luz da reencarnação. Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Não no sentido de uma justiça punitiva divina, não é o princípio de Deus. Não é recurso utilizado por aquele que é amor. O princípio de Deus é oportunizar para que façamos as correções necessárias daquilo que perdemos pelo caminho, para que aprendamos as lições que ainda não aprendemos. Eu comparo muito com as escolas. Reprovou meu filho? Volta para a escola. Não concluiu o doutorado na arte de amar. Volta para para a escola. É a reencarnação. Cometeu equívocos numa jornada, volta para a escola para corrigi-los, porque você vai colher de acordo com as suas obras. Esse entendimento reforça a concepção de um Deus justo e misericordioso, que não penaliza, mas educa. A reencarnação é uma necessidade evolutiva e todos os seres deverão voltar aos cenários físicos tantas vezes quantas forem precisas para o autoaprimoramento. Portanto, Deus não condena, concede novas aulas, novas oportunidades, sempre respeitando o ritmo de cada um. Deus é paciente. Pensamentos. As sementes invisíveis. Nessa situação, eu pergunto de que forma são as nossas obras. Já paramos para pensar? Nós temos 3 formas de produzir as nossas obras: pensamentos, palavras e ações. Não tem outra forma. São por esses 3 caminhos que nós produzimos aquilo que distribuímos à nossa volta, para o universo pequeno, das pessoas com quem nos relacionamos, mas também para o universo de uma maneira geral, porque tudo aquilo que colocamos em nossas obras, nós distribuímos ou irradiamos para o universo. Tudo está interconectado. O pensamento é a primeira de todas as nossas obras. A origem de tudo está no pensamento. Começamos pelo pensamento. Tudo o que fazemos começa pelo pensamento. Mesmo que alguém haja por impulso, mas também ali houve um pensamento. Ninguém age sem pensar, como dizem alguns. Não. Sem raciocinar, sim. Sem pensar, não. Sem equilíbrio, muitas vezes, mas ainda assim, o pensamento está presente. A ciência espírita revela que o pensamento é força viva, matéria sutil em constante movimento. Emmanuel, na obra Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, item 15, compara o pensamento a uma alavanca de criação. O pensamento é campo de causas, a vida é campo de efeitos. Entretanto, muitas vezes pensamos e não exteriorizamos. O pensamento ficou conosco. Em primeiro lugar, segundo os Espíritos nos mostram em O Livro dos Espíritos, na pergunta 833, o pensamento é o único instrumento no qual nós temos liberdade absoluta, porque ele é próprio, é nosso, mas não estamos sozinhos. Todos os nossos pensamentos estão gerenciados e vistos pelo Criador. Então, é o tipo de obra que, se os pensamentos não forem adequados, nós teremos que recuperar cedo ou tarde, pois é energia que irradiamos e possui efeitos em conformidade com a energia produzida, que afeta o ambiente geral. É como se fosse uma estação emissora de sinal de rádio. Mesmo que ninguém esteja com um rádio ligado, as ondas de rádio estão no ar, não estão? As emissões de televisão estão no ar.
Os nossos pensamentos estão no ar e podem ser sintonizados por alguém, principalmente do plano espiritual, podem produzir efeitos em conformidade com o nível da energia irradiada. O Espiritismo estuda o pensamento como uma emanação de ondas mentais, capazes de formar campos magnéticos ao redor do indivíduo. Isso foi claramente explicado por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando descreve a atmosfera mental de cada pessoa, comprometida com o teor de seus pensamentos. Pensamentos nobres criam camadas protetoras, pensamentos negativos geram aberturas espirituais e vulnerabilidades. Fica um questionamento: quem anda sintonizando os nossos pensamentos? Neste momento, talvez os bons espíritos, porque nós estamos aqui num momento de reflexão. Provavelmente os nossos pensamentos estejam certamente elevados. Estamos atraindo para o nosso convívio pessoal seres do mundo espiritual? Sempre estamos acompanhados, conforme trata a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Estamos sempre acompanhados e atraímos pelo pensamento. Então, o nosso pensamento está atraindo o Lavadoc, bons espíritos, para nos inspirar e auxiliar-nos, os prepostos do Cristo, que nos inspiram rumo ao bem, ou nossos pensamentos estão atraindo espíritos perturbados, obsessores. Nesse contexto, o Evangelho segundo o Espiritismo nos adverte no capítulo 27 que, em linhas gerais, a oração é uma força, porque atrai os bons espíritos, os quais vêm em nosso auxílio. Isso mostra que, mesmo quando nos sentimos sozinhos ou desamparados, um pensamento voltado ao bem, uma prece sincera, pode estabelecer conexões com planos mais elevados, transformando nossa sintonia interior e alterando nossa vibração. Muitas vezes, quando estamos perturbados, responsabilizamos os obsessores, esquecendo que a responsabilidade é nossa, que abrimos a porta pelos nossos pensamentos desequilibrados ou torpes. É como se um ladrão batesse à nossa porta e nós abrimos a porta para ele entrar e somos roubados. De quem é a maior responsabilidade? Nossa, que abrimos a porta. Com isso, trazendo para uma metáfora mais conhecida, para uma comparação com a atração que produzimos pelos nossos pensamentos e inclinações. E os pensamentos são a porta da nossa alma. A quem nós estamos atraindo pelos pensamentos? E o que estamos produzindo de obras? Porque as obras, ou as palavras, como vamos tratar na sequência, possuem efeito similar. A palavra como criação. As palavras nascem nos pensamentos. O que nós estamos jogando em palavras no ambiente é uma outra coisa que nós jogamos no ar, a energia das palavras. Os pensamentos materializados em palavras transformam-se em dupla irradiação. As palavras, sendo aí a expressão audível dos pensamentos, não são apenas sons ao vento. Elas são energias projetadas, flechas vibratórias, que podem curar ou ferir. Como uma síntese de abordagens em variadas obras, palavras são formas de vida. Algumas constroem e iluminam, outras destroem e ofuscam. Assim, a responsabilidade sobre o que dizemos é ainda maior. Os espíritos nos mostram que a psique, a energia que envolve a Terra, a psique da Terra, é a somatória das energias que emitimos. E, se pudéssemos fotografar essa energia, ou visualizar essa energia, ela estaria límpida, iluminada, cinza ou completamente escura, porque ela é a somatória dos nossos pensamentos. Qual é a contribuição que estamos dando? E aí, materializamos esses pensamentos em palavras. E eu quero crer, não é estatística oficial, é um pensamento meu, que 90% dos nossos problemas nós os adquirimos pelas palavras. Mas também boa parte das coisas boas que produzimos nas nossas relações e atraímos também são resultados das palavras. Como é que está esse equilíbrio? A qualidade das palavras
produzindo bons resultados ou resultados equivocados. Fonte de conflitos, haja vista a situação do mundo, podemos perceber que as nossas palavras não andam muito adequadas, porque vivemos conflitos em todas as áreas, guerras as mais variadas. Quando eu falo em guerra, a pessoa já pensa, já viaja para a Ucrânia, Rússia, Síria. Não. Falo das guerras que travamos no nosso dia a dia, nos lares, no trânsito, no ambiente de trabalho, na sociedade em geral. Boa parte delas, no meu entender, a grande maioria, começam pelas palavras mal colocadas. Jesus nos deixa uma lição abrangente para todas as circunstâncias da vida, de relações conosco mesmo, com o nosso próximo, com Deus e com o mundo. Se formos procurando, nós vamos encontrar para todas as nossas questões da vida, nós vamos encontrar em Jesus a solução. Ele falou sobre o cuidado com a palavra? Sim, quando ele foi cobrado por alguns fariseus, por seus discípulos, não terem lavado as mãos para comer o pão como era previsto na lei. Eu até me atrevo a dizer que Jesus e os discípulos fizeram de propósito. Para quê? Para oferecer uma oportunidade de ele trazer uma grande lição. Não é que ele estivesse de acordo em comer com as mãos sujas, mas ele precisava oportunizar momentos para trazer lições. E, provavelmente, nesse quesito da palavra, ele fizera isso. E os fariseus reclamam com ele. Por que seus discípulos não lavam as mãos para comer o pão, como está escrito na lei? Ao que Jesus responde, entre outras considerações, acerca do comportamento dos questionadores. O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Mateus 15:11, Marcos 7:15 e 20. E o que sai pela boca? Palavras. Essa lição é de grande profundidade, pois nos convida a examinar a fonte interior de nossas manifestações verbais. Como diz o próprio Cristo em Mateus 12:24, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as palavras representam reflexos das emoções e intenções que abrigamos. Isso nos impõe a tarefa de trabalhar o interior, purificar os sentimentos, para que a expressão seja fruto do bem. O que nós estamos produzindo com as nossas palavras? Coisas boas, edificantes, que retornam para nós, ou questões perturbadoras, conflitos, que da mesma forma retornam para nós. Assim, colhemos o que plantamos, os bons ou maus resultados, já que vivemos em um mundo onde ainda predomina a violência, a dor. Dessa forma, em especial, os males que vivemos têm consequência nos males que produzimos. Como resultado, o sofrimento. A vibração da palavra também se reflete no ambiente físico. Estudos científicos, como os de Masaru Emoto, embora não tenham comprovação consolidada no meio acadêmico, são inspiradores ao sugerirem que palavras de amor ou de ódio alteram a forma de cristais de água. Isso ilustra o poder transformador que nossas emanações verbais podem exercer. E, sendo nosso corpo composto em grande parte por água, podemos refletir sobre o efeito que a palavra tem em nós mesmos e nos outros. As dores que vivemos ou as alegrias que vivemos são frutos da semeadura que fizemos em algum momento. Se assim não fora, teríamos que admitir o absurdo de que Deus não seja justo. Mesmo que alguém à nossa volta seja o causador de algo desagradável em nossa vida, foi instrumento para convidar-nos a refletir que em algum momento fizemos algo semelhante e precisamos aprender a mudar nossa semeadura. Nós atraímos a situação pela energia que produzimos. Disso não vamos concluir que na lei divina seja olho por olho, dente por dente. Há inúmeras formas de resgatarmos nossos erros e o melhor deles é pelo amor que cobre multidões de pecados. No 1 Pedro 4:8, Provérbios 10:12. Também não podemos interpretar que quem foi instrumento esteja isento de responsabilidade. A sua ação equivocada é fruto da sua tendência pelo equívoco. É necessário que haja escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Mateus 18:7.
Deus possui recursos mil para nos corrigir e orientar. Isso nos mostra que a lei divina não é simplista. Ela considera o grau de consciência do espírito, sua intenção, suas circunstâncias e seu histórico evolutivo. A justiça divina aplica-se com discernimento e sempre visa a educação do ser, nunca sua condenação eterna. Mais um pouco sobre a palavra. Tem um livro de Dom Miguel Ruiz chamado Os Quatro Compromissos, no qual ele relata a cultura de um povo que viveu, mais ou menos onde hoje é a cidade do México, chamado Toltecas, o qual possuía 4 compromissos, pelos quais sua cidade chamada Teotihuacan, 1000 anos antes de Cristo, era considerada pelos outros povos a cidade onde os homens viravam deuses. Não que eles virassem deuses absolutos, deuses criadores de universo, mas deuses no sentido de suas ações serem saudáveis, boas, pela qualidade de suas relações, fruto dos ensinos que ofertavam e praticavam. Um dos compromissos era: tenha sua palavra impecável. O que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Esse compromisso com a palavra impecável está em plena sintonia com a ética do Evangelho. Ao analisarmos o Sermão da Montanha, vemos Jesus chamando a atenção para a pureza interior, que se reflete na conduta. A palavra impecável não é apenas a que evita mentiras, mas a que fala com verdade, com caridade, com consciência. Emmanuel em Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, item 97. O verbo é criador, oferece reflexões sobre a palavra que tanto pode criar o bem quanto o mal. Na prática dos valores morais, está a base da proposta de Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele ditou para o Chico Xavier, mas a proposta é do Cristo. Como é que nós seremos a pátria do Evangelho se não vivermos o Evangelho? Não é saber, não é estar nos templos como estamos. 90% dos brasileiros estão nos templos. Mas está faltando viver o Evangelho, praticar. Mas esse povo, eles viravam deuses pelos seus comportamentos saudáveis, segundo os outros povos, porque eles tinham 4 compromissos e cumpriam. Tenha a sua palavra impecável, não tire conclusões, não leve para o lado pessoal e dê o melhor de si. Mas essas lições que esse povo vivia na prática, em seu dia a dia, as encontramos no Evangelho. É fundamental compreendermos que o conhecimento intelectual por si só não transforma. A sabedoria do Cristo requer a vivência dos ensinamentos, como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dominar suas más inclinações. Portanto, ser a pátria do Evangelho não é um título honorífico, mas um compromisso de serviço, de responsabilidade coletiva na construção de um mundo mais justo. Ação como expressão do amor. E as nossas ações no nosso dia a dia, como é que nós agimos? Agimos de forma pacífica? Agimos de forma amorável como cristãos? Com responsabilidade? Porque entre os atributos do amor encontramos a responsabilidade, a compreensão, a tolerância. É preciso recordar que o amor, na visão de Jesus, não é sentimento passivo, mas uma ação consciente. Com recorrência, encontramos em diversas obras que o amor não é apenas o ato de sentir, é, sobretudo, o de servir. Cada atitude que tenha como mola propulsora a compaixão, o respeito e a vontade de ajudar representa o cumprimento prático da lei do amor. Assim, nossas ações, embora simples, ganham grandeza quando movidas por essa intenção pura e sincera. Como é que andam as nossas obras? Tudo o que produzimos vamos colher de volta. É por isso que a frase atribuída a Emmanuel, o mal que me fazem não me faz mal, o mal que eu faço, esse sim, me faz mal, posto que o mal que nos fazem volta para aquele que o fez.
não devemos pegar para nós é não assumir a opinião dos outros, pois ela tem a perspectiva, o olhar das perturbações que são lhes próprias, estará contaminado pelas mazelas de quem produz o mal. Agora, o mal que eu faço, este vai voltar para mim na proporção do efeito produzido. A lei divina possui uma dinâmica, em que cada ação gera uma onda de retorno compatível com sua natureza. Essa é a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. A vida é um sem fim de reflexos, e cada ser recebe conforme aquilo que oferece. Não há castigo, há consequência. O que enviamos ao universo, em forma de ação, pensamento ou palavra, volta para nós como convite ao aprendizado. Essa questão da lei de retorno não representa a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se fosse olho por olho, dente por dente, nunca teria fim. Fui roubado, eu tenho que roubar. Aí eu roubei, alguém tem que roubar-me. Se eu fui assassinado, eu tenho que assassinar. Usando a ideia de assassinato como exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de violação da lei de amor. Se alguém foi assassinado, aquele que assassinou, qual é o erro que ele cometeu? Não valorizou ou desrespeitou a vida. E como é que poderia, numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, valorizar a vida? Sendo assassinado? Pode até ser. Mas a lição que precisa é a valorização da vida, que teria deixado de valorizar em outro momento. Vale para todas as nossas situações que produzimos. Violência, de qualquer forma, agressividade, desonestidade, corrupção, vale para tudo. Não se trata, portanto, de uma lei de vingança, mas de uma lei de educação espiritual. A dor não é um castigo, mas um aviso, um alerta para a necessidade de mudança de atitudes perante a vida, no esforço continuado de viver o amor. Não valorizou a vida. Na próxima encarnação, poderá vir com a oportunidade de reparar, de corrigir essa falha. Poderá vir como bombeiro e salvar vidas. Poderá vir como médico e salvar vidas. A lição é salvar vidas, é valorizar a vida. Poderá vir com nenhuma dessas opções que lidam com a vida, mas, de repente, perceber alguém afogando-se num rio e pôr-se em risco e salvar essa pessoa. O que fez? Valorizou a vida de alguém. Isso apenas como exemplo. As possibilidades de corrigenda são inúmeras. Há que tomar-se cuidado. Não vamos sair por aí julgando alguém é médico, é bombeiro, então deve ter sido assassino na encarnação anterior. Não é isso. Não é matemático assim. A valorização da vida pode também surgir por ações no amor. O Espírito traz consigo uma história complexa, com camadas morais, escolhas e reparações, que nem sempre podem ser decodificadas com olhos materiais. A doutrina espírita nos orienta ao discernimento e à humildade diante da dor alheia, evitando suposições sobre o passado espiritual do outro. A verdade é que todos estamos em processo de crescimento e trazemos na bagagem em cada jornada aquilo que necessitamos para a evolução. Isso nos leva a refletir sobre a sabedoria da lei divina, que não exige a mesma forma de reparação, mas um comportamento moral que represente transformação. É a mudança interior, manifestada em ações concretas de amor, que redefine o destino do espírito. É pelo amor podemos resgatar os nossos erros do passado. De que forma? Vivendo a lei de amor. Pedro diz: o amor cobre multidões de pecados. 1 Pedro 4:8. Então, não precisamos receber de volta aquilo que produzimos, na forma que produzimos. Vamos receber de acordo com as lições que precisamos, as mais adequadas à nossa recuperação. Entretanto, se precisarmos da dor para aprender, até mesmo por nossa renitente postura perturbadora, ela vai aparecer. Por isso, a dor não é um fim em si mesma, mas um meio transitório que cede espaço ao amor quando este se faz presente. Em O Livro dos Espíritos, questão 766, os espíritos ensinam que a vida social é uma lei natural
e que o isolamento é contrário a essa lei. Da mesma forma, o amor ao próximo é uma lei natural e sua aplicação nos conduz à cura moral. Ao escolher agir com amor, quebra-se o ciclo do erro, interrompe-se a cadeia da culpa e inicia-se um novo caminho de reparação consciente. As pessoas não mudam por imposição dos outros, mas a vida em sociedade enseja a necessidade de aparar arestas para a convivência saudável. Assim mudam porque decidem mudar no momento em que aprenderam e decidiram que é preciso mudar, evoluir. As influências negativas ou positivas de terceiros podem ser assimiladas, mas por escolha e responsabilidade de quem as acolhe. Haja vista a situação do mundo, muito maior o efeito das influências negativas, das futilidades, daí as consequências dolorosas, o sofrimento, a dor como instrumento de transformação, de lapidação. E isso persiste no mundo porque persistimos no erro, assim a dor. O sofrimento passa a ser o cinzel necessário. Nada disso seria preciso se resolvêssemos evoluir pelos exemplos positivos e pelo uso da inteligência e do amor a definir nossas escolhas. Diante disso, torna-se imprescindível a autoeducação, a disciplina voluntária, a escolha consciente pelo caminho da construção interior. Como ensina Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor é a consequência natural dos excessos e das transgressões à lei moral, mas ela é também uma alavanca que nos ergue para mais altos destinos. Esse conhecimento traz consolação e estímulo, pois sabemos que cada lágrima, cada prova, tem função pedagógica e redentora. E aí lembramos de um dos versos do poema recitado por Jesus ao monte. Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Todos os aflitos são bem-aventurados? Eu vivo a aflição, vivo a dor, vivo a dificuldade, sou, portanto, bem-aventurado. Não. Bem-aventurados são os aflitos que sabem tirar as lições da sua aflição, compreendendo que a causa está em suas escolhas equivocadas e procuram mudar essas escolhas. Se eu tenho uma dificuldade, uma aflição, uma dor e fico a reclamar dessa dor, arranjando desculpas para justificar minhas opções doentias de vida, não sou bem-aventurado. Resignação e compreensão são atributos associados à fé que devemos utilizar perante o sofrimento, perante a dor, mas principalmente aprender com a experiência enfrentada as lições necessárias na direção do amor, principalmente de aquilo que dói em mim. Eu não devo querer ou transmitir para o outro, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, nos diz Jesus. É importante destacar que a resignação ativa, proposta pelo Evangelho, não é conformismo. É a atitude de quem, diante da dor, busca o entendimento, age com paciência e escolhe aprender com a prova. A resignação sem ação é estagnação, mas a resignação dinâmica, compreensiva, é caminho de luz. As provas são recursos para nossa ascensão evolutiva. Entender essa dinâmica é compreender que a vida é uma escola em regime de aprendizado contínuo. Cada experiência encerra uma lição. Cada prova traz uma lição. Cada aflição, uma oportunidade de crescer em direção ao amor, à paciência, à humildade. Nesse processo, a dor não é um troféu, mas um sinal, uma voz que clama por mudança. Ao escutarmos com o coração aberto, damos o primeiro passo para a conversão interior que nos libertará. O livre-arbítrio e a responsabilidade. Então, precisamos trabalhar em nós, perguntando diuturnamente: como é que? É uma pergunta que pode ficar no ar para cada um responder para si. Como é que andam as minhas obras, ou seja, meus pensamentos, minhas palavras e as minhas ações? Para isso não precisa de ninguém, não é um confessionário, é um olhar de avaliação do nosso comportamento. É um olhar da consciência, em voltar para dentro e fazer uma verificação do quanto nossas obras estão coerentes ou não
com a lei do amor e direcionar esforços na adequação do rumo que devemos dar à vida. E esse exame interior é fundamental para o despertar da consciência. É na consciência que está a lei divina, é Deus presente na intimidade de cada ser. Quando paramos para ouvir a voz da consciência, silenciando as pressões do mundo, abrimos espaço para a transformação verdadeira. Não é necessário fazer alarde, mas sim movimentar-se com verdade e profundidade rumo às mudanças necessárias. Dessa forma, não precisa ninguém declinar em brados e sentimento de culpa, mas de constatar o que ainda precisamos mudar, quais as nossas imperfeições, nossas más inclinações e travarmos uma luta contra elas, não uma luta doentia, angustiada, depressiva, tormentosa, mas uma luta consciente. Isso significa que nós temos a liberdade de escolher o que produzimos, que chamamos em doutrina espírita de livre-arbítrio. Eu até costumo dizer que a liberdade é o principal e mais importante atributo que Deus nos oferece, mas Ele não nos deu de graça o livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é que possibilita a nossa responsabilização. Atrelada à liberdade de agir está a responsabilidade pelos atos. Assim, a cada um, segundo suas obras. É essa liberdade que nos dignifica como seres espirituais em ascensão, conforme está exposto em O Livro dos Espíritos, na questão 872, onde Kardec faz um verdadeiro tratado sobre o livre-arbítrio, que, sinteticamente, o livre-arbítrio é a faculdade que o homem possui de escolher entre o bem e o mal. Por meio dessa faculdade, cada indivíduo traça seu caminho evolutivo, fazendo de suas escolhas o terreno para sua própria semeadura. Nesse sentido, o livre-arbítrio é tanto um presente divino quanto um instrumento de provação, que carrega em si atrelada a responsabilidade pelas escolhas efetuadas. Por isso, quanto mais consciência adquirimos, maior é a nossa responsabilidade perante a vida. O saber amplia o peso das escolhas. Como disse Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lucas 12:48. Não como uma ameaça, mas como um alerta para o compromisso moral que cresce à medida em que evoluímos intelectualmente. O conhecimento não é neutro. Ele nos convida à coerência entre o que sabemos e o que fazemos. Nesse sentido, o exame dos próprios atos, tão recomendado pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos, questão 919, por Santo Agostinho, torna-se um método eficaz de autoavaliação. Perguntar-se diariamente: que bem fiz hoje? Em que falhei? Onde posso melhorar? Uma verdadeira receita. É um exercício de vigilância que nos mantém atentos ao caminho que estamos construindo. E como a cada um será dado, segundo suas obras, a qualidade deste caminho estará sempre a cargo da própria consciência, que nos guia na direção da evolução ou anestesiada para a perdição. Sofrimento, dor e reparação. E quando nos perguntamos sobre nosso papel diante dos desafios coletivos, como a violência, a indiferença, a corrupção, precisamos considerar a soma das escolhas individuais. Cada ato pessoal contribui para a formação do ambiente social. Dessa forma, o convite de Jesus a cada um segundo suas obras não é apenas uma advertência, mas uma proposta de transformação. Ele nos chama a entendermos que somos coautores de nossa realidade, que a providência divina não age de fora para dentro, mas de dentro para fora, através de nossas escolhas, de nossa fé e do esforço contínuo no bem. O que estamos plantando hoje em silêncio, no interior de nossas intenções, brotará amanhã como cenário, como experiência, como colheita, com efeitos no mundo à nossa volta. Esse princípio também nos alerta para a necessidade de perseverança. O bem nem sempre gera frutos imediatos,
mas é sempre fértil em si mesmo. Se não tivéssemos a liberdade, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Como é que anda? Como é que estamos utilizando essa liberdade? Isso chamamos também de lei de ação e reação, lei de causa e efeito em doutrina espírita. É fácil de verificar. Eu gosto de comparações para facilitar a compreensão. Se optamos por desrespeitar a lei humana, a justiça põe as garras em nós e podemos ter que enfrentar um cubículo com grades, ver o sol nascer quadrado. A culpa e a responsabilidade são da justiça ou da polícia que nos pegou e a justiça que nos condenou, ou estão no ato de descumprir a lei? Não preciso responder. Da mesma forma, como exemplo, o que se vê muito em grandes cidades, motoristas cruzando o sinal vermelho, situação insana que provoca os acidentes mais graves em ambientes urbanos. De quem é a responsabilidade? Do semáforo que fechou e não devia ter fechado? Do outro motorista que não esperou mais um pouco após o sinal abrir para si? Não. A responsabilidade é daquele que não respeitou a sinalização, e assim por diante, de qualquer ato de desrespeito aos previstos para facilitar nossas relações, sejam previstos em artigos de leis, mas especialmente aqueles que representam o bom senso, o respeito e a valorização da vida e da qualidade de vida. É vivermos os preceitos da lei de amor. É isso que Jesus está nos dizendo ao citar que receberemos segundo as nossas obras. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Paulo de Tarso vai fazer uma ênfase, nos ensinando a tomar cuidado com os nossos atos, enfatizando essa passagem do Cristo, quando ele diz que tudo me é lícito. Não é que tudo está na lei. Tudo me é permitido pelo livre agir. Mas do outro lado desse livre agir está a responsabilidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12. Olha que lição Paulo está nos dando. O que ele está convidando-nos a analisar o que convém e o que não convém. E como é que nós podemos fazer isso? Pela análise das consequências que serão produzidas. Se as consequências serão boas, se os efeitos serão edificantes, eu posso produzir. Se não o são, eu me abstenho de produzir. É simples assim. Mas, enfaticamente, a responsabilidade pela escolha é nossa. Aquilo que plantamos, vamos colher. Evolução. O destino da alma. Dessa forma, o cristianismo nos convida a uma autêntica educação da responsabilidade, um despertar da consciência para o valor de nossas escolhas diárias. Cada ato, cada palavra, cada pensamento lançado ao mundo funciona como uma semente. Algumas gerarão frutos amargos, outras colheitas abundantes de paz. Somos então cultivadores da própria existência. Portanto, é um convite ao uso consciente da inteligência, da reflexão, fazendo a análise apropriada. Qual é o resultado daquilo que vamos fazer? Qual é o resultado que nós estamos jogando no ar com os nossos pensamentos? Que contribuição estamos dando com as nossas palavras, com as nossas ações? Qual o resultado que produziremos com nossa atitude, o que, consequentemente, retornará para nós? Na forma de lições amargas ou incentivos, precisamos desenvolver o uso da inteligência que muitas vezes abrimos mão. Temos 2 progressos a desenvolver enquanto seres humanos neste mundo. O que Kardec nos mostra ao formular a pergunta 780 de O Livro dos Espíritos acerca do progresso intelectual e do progresso moral. Ele alonga essa questão ao redor dessa pergunta. Mas, essencialmente, Kardec interroga os espíritos, percebendo que nós temos que desenvolver em nós o progresso intelectual e o progresso moral, se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Nós colocamos, simbolicamente, a palavra propriedade para estabelecer quem ou o que detém inteligência e moral. A inteligência é propriedade do espírito, do ser pensante, bem como os valores morais. Colocamos valores morais,
os sentimentos simbolicamente no coração, porque os valores morais estão atrelados à lei do amor, e colocamos a inteligência na cabeça, na caixa de comando do organismo físico. Entretanto, esta também é propriedade do espírito. Recebe como resposta dos imortais. É sua consequência, mas não lhe segue de imediato. Dessa resposta, podemos concluir que os valores morais, os sentimentos são consequências da inteligência. Portanto, a inteligência é instrumento a ser utilizado para a conquista do progresso moral. Entretanto, o codificador da doutrina espírita pede mais explicações sem renumerar, fazendo uma subpergunta, ligada à pergunta 780. Como pode o progresso intelectual engendrar, conduzir, levar ao progresso moral? E já que o lado moral é consequência da inteligência, a inteligência é recurso, é meio, é ferramenta para para a finalidade que é o progresso moral, fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa ele então discernir e fazer escolhas. Em nós, o que compreende, o que discerne, o que faz escolhas é a inteligência. Mas, para abastecer a inteligência e fazer as escolhas apropriadas, precisamos conectar os valores morais ensinados e vividos por tantos enviados divinos. A inteligência desenvolvemos pela ciência, pelos estudos, pela vivência. Já os valores que devem abastecer a inteligência para as escolhas apropriadas, além pela vivência, recebemos especialmente por inúmeros emissários divinos que vieram nos trazer a lei de Deus e exemplificá-las em variadas culturas e linguagens, tendo sido o maior deles, Jesus. Nesse sentido, cada momento histórico da humanidade, esta recebeu luz suficiente para ajustar o despertar da consciência. Dos sábios da antiguidade às revelações espirituais contemporâneas, há uma linha contínua de ensinamento destinada a nos despertar para a verdade. Cabe a nós abrirmos o coração e a razão para acolhê-la. Nos tempos atuais, em pleno século XXI, temos tudo o que precisamos para abastecer a inteligência, a fim de fazermos as escolhas apropriadas e gerarmos consequências saudáveis para a construção de um mundo melhor. A excelência dos recursos encontramos no Evangelho de Jesus, desde há 2000 anos à nossa disposição. Revivido pela doutrina dos Espíritos há mais de 168 anos, levando em conta ainda que tivemos lições e exemplificações pontuais ao longo de toda a história humana, com maior ou menor abrangência, completando, no conjunto da obra, tudo o que necessitamos para a edificação de um mundo de paz e harmonia. Essas revelações, porém, não são imposições, mas convites. A evolução é sempre uma escolha pessoal, embora seja também um destino coletivo. Não há como avançarmos em massa sem que o indivíduo dê o primeiro passo dentro de si mesmo. O que temos semeado? O que nos falta, então, já que temos tantos recursos para vivermos bem, vivermos melhor, para não termos consequências amargas em nossas vidas, pois estão à nossa disposição. A inteligência já demos através da ciência, na busca por desvendar o mundo à nossa volta, já demos um bom salto. Mas os valores do coração, os valores morais ainda estão, vou usar uma palavra bem popular, capengando em nossas vidas, no nosso dia a dia. Basta um olhar ligeiro para a situação do mundo e da humanidade. O que nos falta tentar? Vamos falar dos brasileiros. 90% dos brasileiros estão nos templos religiosos e todas as filosofias religiosas propõem a prática do bem. Com isso, podemos imaginar que no Brasil não temos mais violências, não tem mais corrupções de variados matizes, não tem mais feminicídio, pedofilia, roubos. Percebe o paradoxo? Estamos nos templos religiosos, mas não vivemos aquilo que os templos propõem, e não vivemos porque não fazemos uso da inteligência para fazer as escolhas apropriadas e produzirmos obras pautadas no amor, na ética, na moral. Abrimos mão do dever de pensar. Vivemos no imediatismo,
Gostamos de conforto, de facilidades. Entretanto, a vida é de ação, trabalho. Assevera Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. As facilidades amolentam. A dificuldade convida à luta. Nós precisamos fazer esse uso delas para aprender, para evoluir. Basta olhar, por exemplo, como nós adoramos, ouvir o canto da sereia, com origem na mitologia grega. Por quê? Nós sabemos as consequências de darmos ouvidos às ilusões, mas não usamos a inteligência para discernir. É mais fácil seguir as futilidades, seguir as coisas que não exigem esforço, com algumas exceções, é claro. Muitos vão à luta em muitas circunstâncias de interesses mundanos. Mas no nosso mundo íntimo, nos valores que verdadeiramente são significativos para mudar as nossas vidas, o remédio que precisamos, Jesus, o médico das almas, trouxe o que precisamos para reparar aquilo que já cometemos de equívocos e para não os cometermos mais. Então, por que escolhemos a ilusão? Porque ela é acompanhada de prazeres imediatos, enquanto a verdade traz consigo o peso da transformação. Mas é preciso entender que a dor do crescimento é passageira, enquanto a dor da estagnação pode se prolongar indefinidamente. O problema é que nós renunciamos ao direito de pensar, porque é preciso pensar para fazer as escolhas apropriadas, requer o esforço do pensamento, exige energia mental. E não precisa ninguém ser um Einstein na vida em termos intelectuais. É preciso que equilibre tanto a inteligência quanto as emoções para fazermos as escolhas apropriadas. Às vezes, seres altamente inteligentes não produzem bem na direção das boas relações, consigo mesmo e com o próximo, apesar da grande inteligência. Se não nos abastecermos dos valores que sejam apropriados para construir a paz, a harmonia, o equilíbrio em nós e, com isso, contribuir para que o mundo caminhe nessa mesma direção, como esperar por dias melhores. Entretanto, lamentavelmente, ainda oferecemos mais desequilíbrio e perturbação que o oposto. Facilmente isto pode ser constatado, basta ver a forma em que estamos vivendo. Ainda um mundo cheio de perturbações, de conflitos, os mais variados. Por quê? Porque isso é o que nós, em linhas gerais, vivemos e produzimos. Enquanto não mudarmos nosso modo de agir individualmente, não é o dos outros. Ninguém muda, ninguém. Mudamos somente a nós mesmos, enquanto cada um não fizer a sua parte para mudar, sem desculpas, sem fugas. Porque nós adoramos a fuga pelas desculpas, pelas justificativas vãs. Fugir de nossas responsabilidades morais é escolher caminhar em círculos, refazendo lições que já poderiam ter sido aprendidas. Quando transferimos a responsabilidade para os outros ou para o mundo, negamos nossa condição de co-criadores do próprio destino. Somente quando assumimos, com humildade e coragem, a nossa parcela de responsabilidade, a transformação autêntica pode iniciar-se. Alimentar-nos das coisas boas que possam contribuir para o nosso mundo íntimo e, consequentemente, termos o que oferecer a partir daí para o mundo exterior, exige um esforço, exige trabalho. E muitas vezes nós preferimos o comodismo. As oportunidades da tecnologia e o uso moral dos recursos. Eu gosto de fazer comparações. Observemos o quanto a tecnologia trouxe-nos de facilidades e conforto. Hoje em dia, nós temos aí as redes sociais nos auxiliando, ofertando a possibilidade de levarmos a mensagem do Cristo revivida pela doutrina espírita e de outros luminares através das redes sociais a muito mais pessoas. Nós espíritas pouco utilizávamos esse recurso para fazer o Consolador prometido por Jesus chegar a mais pessoas que possam encontrar o consolo e a compreensão para suas mazelas. Com a pandemia, passamos a fazer um uso mais intenso desses recursos. Tenho dito que isso foi um dos produtos positivos da pandemia.
Não que eu esteja enaltecendo a pandemia, fazendo apologia dela, mas todo o mal traz consigo também resultados positivos, não só no uso da tecnologia, mas fomos convidados a valorizar mais a vida, a liberdade, a família. Nós espíritas utilizávamos muito pouco os recursos da tecnologia para levar a boa mensagem aos nossos irmãos que não vêm à casa espírita, por razões mais variadas. Tivemos, assim, um convite forçado para o uso desses recursos que estão à nossa disposição. É bem verdade que isso tem aumentado gradativamente. Entretanto, como qualquer recurso, podemos utilizar para o bem ou para o mal. As redes sociais são neutras. Nós escolhemos se as utilizamos de forma adequada para o crescimento ou nem tanto. E como é que estamos utilizando? O que temos espalhado em nossas publicações, curtidas, comentários? Que mensagem temos patrocinado, mesmo que inconscientemente? A cada clique, a cada palavra, a cada compartilhamento, estamos semeando algo. Pode ser amor, luz e conhecimento, ou futilidade, crítica vazia e desinformação. O mundo digital é também campo de trabalho moral. Para analisarmos o jeito, é ir aos canais, onde estes materiais são colocados. Vai dar uma olhada e verificar que tipos de conteúdo estão sendo procurados. Há alguns anos resolvi fazer um levantamento de palestras de Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, José Raul Teixeira, Alberto Almeida, entre outros. Quantos seguidores? Na época, nenhum deles passava de 1 milhão de seguidores. Visualizações, 150 a 200 mil visualizações. Material de altíssima qualidade, para reflexões e aprendizado maravilhoso para todos nós. Então, fui olhar aqueles ditos influenciadores, alguns com 15 milhões de seguidores, ou mais, dificilmente menos de 1 milhão de seguidores. Fui ver o número de visualizações, estas em torno de 20 milhões de visualizações, às vezes até mais. Assim, curiosamente, fui ver conteúdo, 90% de futilidades, inutilidades, para não dizer coisa pior. Isso mostra o nosso caráter pouco afeito a temas edificantes. Preferimos a futilidade a valores, porque quando refletimos e ouvimos sobre valores, não podemos mais dizer que não sabíamos. A busca por valores edificantes requer esforço e dedicação para empreender mudanças em nós mesmos. Enquanto ouvimos futilidade, está tudo certo, é mais fácil, não requer esforço e continuamos fazendo besteiras. É mais fácil. Porém, as consequências serão amargas, especialmente por desperdiçarmos o tempo precioso que Deus nos concede para evoluirmos, a cada um segundo suas obras. O valor que damos ao conteúdo: influência, futilidade e responsabilidade. É preciso então questionar nossos hábitos de consumo, não apenas o que comemos ou compramos, mas também o que absorvemos com os olhos e com os ouvidos. O conteúdo que escolhemos nos forma, nos molda, nos influencia. Escolher o que é elevado é também um ato de vontade, uma obra interna que reflete nos frutos externos. Eu até brinco, às vezes, que nós espíritas demos azar em sermos espíritas. Por quê? Porque nós temos 3 grandes revelações e, através do Espiritismo, diz o Espírito de Verdade, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo: escutai-o. Assim, temos o maior apelo divino. Ele já dirigiu tantos apelos aos nossos corações ao longo da história da humanidade, porque eu digo, de forma a provocar a reflexão, que nós demos azar em sermos espíritas, porque a quem foi dado, muito mais será cobrado. Lucas 12:48. Não é azar, não. Estou brincando. É uma gigante oportunidade de consolo e esclarecimento. Temos os recursos, precisamos utilizá-los. E quando a gente procura futilidade ao invés de valores, é porque ainda somos frágeis, preguiçosos ou temos pouca fé,
porque ainda não estamos comprometidos em nos melhorar, porque ainda preferimos, assim, a futilidade. A futilidade não nos traz responsabilidade aparente ou imediata. Quando ouvimos algo que nos convida à reflexão e à mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança das obras, aumenta a responsabilidade. Será que nós, de uma maneira geral, estamos realmente fugindo da responsabilidade? Será? Ou apenas postergando, posto que nosso destino é atingirmos a perfeição? Aí, cada um pode responder para si, refletir um pouco o quanto está despendendo de esforço para utilizar tantos recursos disponíveis. A missão espírita e o chamado à responsabilidade. Admitir que a perfeição é nosso destino não é pretensão, mas alinhamento com a lei divina. Toda a semente carrega em si o potencial do fruto. Cada um de nós, mesmo na imperfeição atual, já possui latente o potencial para a sua luz. A questão é: estamos nutrindo essa semente? Você consegue olhar para um pinhão e enxergar nele um pinheiro? Está nele. Basta colocar em solo apropriado, com os nutrientes apropriados, e teremos o desenvolvimento do pinheiro. Assim somos nós, semente semeada por Deus. Mas para empreendermos mudanças em nós, exige esforço. Sem esforço, não há crescimento. Requer uma luta contra nós mesmos, como diz no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata daquela passagem do Cristo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:48. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, caminhar na direção da perfeição. E tem um trechinho lá que diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Alguns tradutores, pela luta que trava contra suas próprias imperfeições. Palavras são diferentes, o sentido é o mesmo, pelo esforço que faz. Será que a futilidade tem mais visibilidade do que as coisas boas, porque não requer esforço? Possivelmente. Para fazer mudanças em nós é preciso esforço, e o primeiro esforço que necessitamos é o de olhar as nossas obras. O que estamos produzindo? Vamos receber de volta. É da lei, razão pela qual precisamos buscar o conhecimento que nos liberta, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Liberta do quê? Das consequências amargas da ignorância. Sabendo a verdade e vivendo a verdade, as consequências não serão doloridas. Vamos viver dificuldades enquanto não aprendermos as lições, e a dor virá enquanto ela for necessária para nos empurrar para o aprendizado. Por isso, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Mateus 5:4. Mas os aflitos que tiram as lições necessárias das suas aflições, os aflitos que ficam lamentando, achando que deram azar na vida, que esse azar é o culpado dos seus problemas. Por vezes, colocamos a culpa dos nossos problemas em Deus, afirmando que Ele não é justo. Estes ainda não são bem-aventurados. Eu não gosto nem da palavra culpa. Prefiro a responsabilidade. A culpa ficou pesada. A responsabilidade por aquilo que estou vivendo é única, exclusivamente minha, mesmo que alguém tenha contribuído. Dessa forma, tudo aquilo que vivemos de amargo, de difícil, é um convite à nossa reflexão. E quando nós refletimos acerca desse princípio de a cada um segundo suas obras e vasculhamos atrás na nossa vida e não encontramos as causas das aflições que estamos vivendo, precisamos ir além, buscar em outras encarnações. A reencarnação é chave para entender boa parte daquilo que estamos vivendo. A reencarnação são novas oportunidades que Deus está nos oferecendo para não ter que criar o inferno, que até agora Ele não criou e não criará. O inferno está em nós mesmos, pelas nossas ações, mas sem a reencarnação, nós temos que criar o inferno para separar os bons dos maus. E até digo mais, na teoria de céu e inferno,
Quem gosta de muito agito, eu sugiro que escolha ir para o inferno, lá tem bastante gente. O céu é monótono, tem pouca gente. Não é essa a teoria, a proposta divina. Novas oportunidades pela reencarnação é o perdão e a misericórdia divinos. Reencarnação. Tendências e correção do passado. Certa feita, num grupo de estudos na casa espírita que frequento, falando sobre a reencarnação, uma senhora disse que gostaria de fazer regressão de memória para outras vidas e saber quem ela foi. Eu de pronto disse: eu não gostaria, por 2 motivos. Primeiro, se Deus escondeu, é para facilitar a minha jornada. Porque já pensou se eu carrego nos ombros alguns crimes pesados que hoje eu abomino? Será que sobreviveria e avançaria diante da consciência pesada? Mas tem um outro motivo. A cada reencarnação eu estou evoluindo um pouquinho. Eu disse a ela que hoje ainda não sou grande coisa. Imagina o que eu fui ontem. Não quero saber. Aí alguém poderia perguntar: mas como corrigir o passado, se não lembro do que andei fazendo de perturbador? Basta olhar as experiências que eu estou vivendo. Se não tem origem nessa, tem origem em outra. Basta olhar as minhas inclinações. Quais são as minhas tendências? Eu não posso ver um celular largado em algum lugar sem o dono por perto que eu embolso. Aí estão as minhas inclinações. Eu não admito que alguém cruze o meu caminho e me diga alguma coisa, alguma palavra que me desagrada sem que revide. Isso significa que eu, pelo orgulho, tenho tendências para a violência. Analisando a nós mesmos, nós podemos saber quem fomos, porque hoje somos melhores que ontem. Então, se hoje nos irritamos com facilidade, buscamos a agressividade com facilidade, buscamos nos apropriar do que não nos pertence com bastante facilidade, ontem fomos piores. Ontem, por certo, fomos chefes da quadrilha. Então, é preciso que nós façamos essa análise. Não fazer regressão de memória para saber quem fomos, porque se o Criador escondeu, um bom motivo tem, e eu prefiro confiar nos motivos dele. Repetindo, até mesmo se eu descobrisse que fiz determinadas besteiras mais graves, que hoje eu abomino, como eu conviveria com isso? Então, a maneira de olhar as aflições que eu não encontro causa hoje, buscar em outras vidas, é olhando as minhas tendências e buscar corrigir estas tendências. No momento que eu aprendi a lição, o problema cessa. Enquanto eu não aprender a lição necessária, o problema vai continuar. Por isso, eu digo com frequência que temos que olhar para as experiências que a vida oferece e perguntar para elas, as experiências que Deus quer que aprendamos com elas. Não tem outra finalidade. Até digo mais, não é punição nem castigo de Deus. É oportunidade de reparação, de corrigenda. Cada desafio é um professor silencioso, cada dor esconde um chamado. Quando mudaremos nossa pergunta de por que eu para quê, descobriremos o propósito transformador dos nossos caminhos, porque precisamos corrigir o mal que produzimos, as obras que produzimos, vamos colher as responsabilidades. É por isso que o Cristo diz a cada um segundo suas obras. E só para lembrar algo bem recente, no livro Em Nome do Amor, do Espírito Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, no item Cristãos Decididos, no primeiro parágrafo, diz: Bezerra, nossos pensamentos em desalinho periodicamente produzem micro-organismos viróticos que geram pandemias. Opa! Nossos pensamentos em desalinho periodicamente produzem micro-organismos viróticos que geram pandemias? Obra de 2010. A pandemia recente foi quanto? 2020. Será que ele estava avisando com 10 anos de antecedência? Dando tempo para que mudássemos os nossos pensamentos? Possivelmente. Percebe o que falamos dos pensamentos e os pensamentos exteriorizados e as ações a partir dos pensamentos? O que nós estamos produzindo? Se não podemos mudar o passado, e podemos, porque o amor cobre multidões de pecados, podemos mudar o passado, as consequências do passado, amando.
Mas também temos que pensar o que estamos produzindo hoje, porque vamos colher no futuro. É da lei. Então eu deixo novamente as seguintes perguntas: como andam os nossos pensamentos? Como andam as nossas palavras? E como andam as nossas ações? Quais as consequências para nós mesmos que serão produzidas a partir de nossas obras? O que colheremos por conta desses 3 itens? É da lei. É inevitável a cada um segundo aquilo que semearmos, propõe Jesus. E ainda há tempo, ainda há vida, ainda há consciência. Cada dia é uma nova oportunidade, que ela seja boa, verdadeira e justamente aproveitada, para que os frutos do amanhã reflitam a luz que estamos escolhendo hoje. Guia prático. Mantenha um diário espiritual semanal, com reflexões sobre pensamentos, palavras e atitudes. Assista periodicamente este vídeo para retomar consciência dos princípios estudados. Compartilhe com outros o que aprendeu, pois a difusão do bem também é uma obra de amor. Autoconhecimento e prece. Durante a prece, peça coragem para enxergar suas imperfeições com lucidez e serenidade. Diálogo com a consciência. Ao final do dia, pergunte-se: o que em mim hoje revelou quem ainda sou? Perguntas para reflexão. Como posso alinhar melhor minhas escolhas com os valores que desejo cultivar? O que tenho semeado na minha vida? Pensamentos de paz, palavras edificantes, ações amorosas? O que estou disposto a mudar hoje para construir um amanhã mais harmonioso? Tenho aproveitado os recursos modernos para cultivar valores espirituais? Que legado estou construindo com minha presença digital e minha conduta diária? Reflexão de bolso. Síntese do livro. Cada pensamento, palavra e ação é uma semente. A justiça divina é o solo perfeito. Plante com consciência. A colheita é certa. Convite final. Você é autor da sua própria história. A justiça divina não obriga, mas convida. Cada dia é uma nova chance de escrever com liberdade e responsabilidade um destino mais feliz. Plante o bem, cultive o amor, semeie com consciência. A vida, com precisão divina, devolve em colheita abundante tudo o que nela depositamos.